Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um caso que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, teve muita divulgação na mídia, envolvendo a perda de nacionalidade de uma brasileira nata, originalmente brasileira nata, e a sua extradição para os Estados Unidos. O que aconteceu, qual foi a circunstância e quais são as normas constitucionais relevantes aqui? A gente tem o artigo 12, que trata da nacionalidade originária e derivada, e a gente tem no artigo 551 a garantia de que o brasileiro nato não será extraditado. O brasileiro naturalizado, existem algumas hipóteses em que a extradição é possível, mas a proteção constitucional para o brasileiro nato é ampla. O que aconteceu neste caso? Uma pessoa, uma senhora, quer dizer, ela era brasileira nata, ela emigrou para os Estados Unidos e, num determinado momento, ela lá obteve o que nos Estados Unidos se chama de green card, que é um visto de permanência. Portanto, ela tinha o direito legal de permanecer nos Estados Unidos. Ela se casou com um americano e, em algum momento, ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, se tornou cidadã norte-americana, o que é uma possibilidade de acordo com as regras daquele país. Bom, qual é o impacto que isso tem sobre o brasileiro? A Constituição prevê, lá no artigo 12, que o brasileiro pode perder a sua nacionalidade caso faça a opção por outra nacionalidade. É isso que a Constituição diz no parágrafo 4º. Porém, a Constituição prevê duas exceções. A primeira exceção é, quando é a aquisição dessa outra nacionalidade, é na realidade a aquisição de uma nacionalidade originária. E isso dá origem ao que a gente conhece como dupla nacionalidade, ou, enfim, às vezes até 3 nacionalidades. A pessoa, por circunstâncias que existiam no momento do seu nascimento, ela é brasileira porque nasceu aqui e ela é, por exemplo, portuguesa porque seus pais são portugueses, ou seus avós, enfim, depende, claro, da regra do outro país. Então, essa é uma exceção. A aquisição de uma outra nacionalidade originária, tecnicamente a declaração de uma outra nacionalidade originária, não produzirá a perda da nacionalidade brasileira. A segunda exceção é quando a pessoa adquire uma outra nacionalidade, tanto aí uma nacionalidade eventualmente derivada, porém ela o faz como uma condição necessária para o exercício de direitos civis. Então, a Constituição tentou preservar a nacionalidade de um brasileiro que vive num outro país, mas para poder exercer direitos civis, lá ele precisa ser nacional de lá. Então, a ideia da Constituição essa não é uma opção no sentido de rejeitar a nacionalidade brasileira para optar por uma outra nacionalidade. Essa é quase que uma imposição da vida para que ele possa desenvolver as suas atividades, a sua vida normal nesse outro país. Então, nessa circunstância, a aquisição da nacionalidade não terá como consequência a perda da nacionalidade brasileira. Muito bem, isso é o que a Constituição diz. Tradicionalmente, o Brasil interpreta esta cláusula de exceção, ou seja, a aquisição de uma outra nacionalidade para fins, como condição necessária para o exercício de direitos civis, de uma forma bastante generosa com os brasileiros. No caso desta pessoa, que acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, a situação se desenvolveu de uma forma um pouco diferente. Por quê? Ela havia adquirido a nacionalidade norte-americana e nada tinha acontecido com a nacionalidade brasileira dela. A rigor, enfim, é necessário um procedimento administrativo no âmbito brasileiro para que se declare a perda da nacionalidade brasileira. Isso não tinha acontecido, ela continuava, portanto, brasileira e norte-americana. Só que ela foi acusada, estava sendo investigada de ter assassinado o marido. E, segundo os fatos que foram reportados, na sequência da morte do marido, ela voltou para o Brasil de uma forma assim, um pouco abrupta, suspeita, de acordo com as autoridades norte-americanas, e aí ela veio para o Brasil e as autoridades norte-americanas e a família do marido, né, que tinha sido morto, começaram a pressionar e houve um processo, e se instaurou um processo contra ela para a perda da nacionalidade.
argumentando-se que ela havia se tornado norte-americana voluntariamente, ela não precisava adquirir a nacionalidade norte-americana para o exercício dos direitos civis, logo a exceção constitucional não se aplicaria a ela, e sim a regra geral, portanto ela teria perdido a nacionalidade brasileira. Isso foi discutido administrativamente no Brasil e, de fato, ela perdeu a nacionalidade brasileira. Bom, uma vez que ela teve a declaração de perda da nacionalidade brasileira estabelecida pelas autoridades administrativas aqui no Brasil, os Estados Unidos então fizeram o pedido de extradição, já que agora ela não era mais brasileira, ela era norte-americana, portanto o óbice da Constituição brasileira de que não se extradita nacional, nato, teria desaparecido. E de fato, essa foi a discussão que se colocou diante do Supremo. Na verdade, mais que isso, se discutiu. O Supremo foi provocado a eventualmente rever a decisão administrativa que tinha declarado a perda da nacionalidade brasileira dela. O Supremo entendeu que essa decisão tinha sido válida, portanto, manteve a decisão no sentido da perda da nacionalidade e, logo, uma vez que ela tinha perdido a nacionalidade, o Supremo autorizou a extradição dela, considerando que ela não era mais brasileira nata, ela tinha feito uma opção e o Supremo entendeu que essa opção tinha sido livre, não tinha sido necessária para o exercício dos direitos civis. Se estabeleceu uma grande discussão sobre isso, no sentido de que o green card que ela tinha antes não seria suficiente, ela não tinha condições iguais. Enfim, o Supremo não se impressionou com essa discussão e considerou que ela realmente tinha feito uma opção livre. Aplicava-se, portanto, a regra geral da perda da nacionalidade, ela não era mais brasileira nata, e uma vez que ela não era mais brasileira nata, ela era estrangeira, ela era uma norte-americana, os Estados Unidos, não havia nenhum óbice à solicitação de extradição pelos Estados Unidos, e a extradição foi, então, deferida e, de fato, executada, e ela então foi para os Estados Unidos e está presa lá aguardando o processo penal. Foi o primeiro caso, pelo menos que a gente tem um registro mais recente, em que o Supremo Tribunal Federal autorizou uma extradição nessas circunstâncias, de uma pessoa que tinha sido brasileira nata e passou por esse conjunto de eventos, perdeu a sua nacionalidade e, portanto, não havia mais o óbice e nem os outros óbices que poderiam ser aplicados até para o estrangeiro, como crime de opinião e outras coisas que a Constituição protege também o estrangeiro da extradição, mas nenhuma dessas previsões estaria presente, logo a extradição não tinha óbice e foi executada. Esse é um tema que diz respeito, sobretudo, aos direitos fundamentais, e foi uma decisão muito importante, recente do Supremo, que ilustra um pouco o funcionamento das regras de nacionalidade, como que elas se relacionam com o tema da extradição. A gente fica por aqui, espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima.